Graças a Deus. Cumprimento ao povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com o Senhor nessa noite? Deus abençoe a sua vida. Eu venho nessa noite trazer uma mensagem do coração do Senhor para vocês, para nós. E eu quero dizer para os irmãos que é uma mensagem hoje diferente. Não é o mesmo tipo de mensagem que vocês me vêm pregando, porque o Senhor, Ele tem falado de formas diferentes aos nossos corações. E hoje eu quero falar acerca de pecado, acerca de coisas que o homem já não quer mais pregar, de que pregadores já não pensam mais em pregar, mas aqueles que são servos têm que atentar para este momento. Amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo de número 6, amém? E o verso é o verso de número 23. Glória a Deus, aleluias. Livro de Romanos, capítulo 6, verso de número 23. Glória a Deus. Todos já acharam? Diz assim então a santa e poderosa palavra do Senhor. Livro de Romanos, capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas eu quero frisar aqui: o salário do pecado é Olha para esse irmão que está do seu lado, diga para ele: você entendeu qual é o salário do pecado? Feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai poderoso, Criador dos céus e da terra, nessa noite, ó Pai, nós engrandecemos, ó Deus, a Tua majestade neste lugar, ó Pai, pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha falar conosco. Fica à vontade, ó Deus, no nosso meio, ó Pai, para operar da maneira que o Senhor desejar. Nesta noite, ó Pai, nós pedimos ao Senhor, abra os nossos corações, o nosso entendimento para a Tua palavra, para com aquilo, meu Deus, que o Senhor há de, ó Pai, de nos trazer através da revelação da Tua palavra. Pois sabemos, ó Deus, que a Bíblia, meu Deus, ela é fechada, ela é um livro qualquer, mas quando abrimos, ó Deus, e estamos cheios do Espírito, então era o livro da revelação. Então nessa noite, ó Pai, que esta revelação venha aos nossos corações, que o Senhor possa falar conosco, ó Pai, através da Tua vontade e da Tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Você pode exaltar o nome do Senhor? Glória a Deus, aleluias. Essa noite eu venho aqui trazer uma mensagem guiado pelo poder, pela grandeza do Senhor, a qual o Senhor, Ele tem me incomodado pelos últimos dias. Muitas das vezes nós falamos e queremos nos resguardar a quanto às situações, mas esquecemos. Temos que então falar da palavra, falar de como a palavra é. Ora, mas para mim poder então falar para você deste versículo que nós lemos, nós temos que entender um pouco quem é este homem que escreveu esta palavra tão a fio. Uma palavra tão forte, uma palavra tão temente, uma palavra que ela vai então de encontro aos nossos corações, trazendo para nós uma revelação. Revelação essa qual que nos diz que o pecado é a morte. Mas quem é este homem que então traz essa mensagem para os nossos corações, mesmo nos dias de hoje? Quem é este homem que é tão poderoso, tão grandioso, para poder então obter esta revelação então dada por Deus? Ora, vejamos então que este homem é um homem chamado Paulo, que outrora foi chamado por Saulo. Este homem, ele escreveu esse texto e o nome dele, Paulo, era um grande homem de Deus, e nos exorta sobre o pecado e a nossa salvação.
Paulo, outrora conhecido como Saulo de Tarso, que teve a sua infância aos pés de um grande homem chamado Gamaliel. Gamaliel, um grande professor, um professor daquela época que era de renome, ou seja, quem gostaria de ter o seu melhor professor estudava com Gamaliel. Paulo, por sua vez, estudou com Gamaliel. Gamaliel foi o professor de Saulo antes da sua conversão ao cristianismo. Gamaliel era um rabino, um judeu muito conhecido e influente no seu tempo. Ora, vejamos então que Saulo, ele era uma pessoa inteligente. Paulo era uma pessoa que buscava sabedoria. Saulo não era uma pessoa que ouvia uma conversa e colocava ela no seu coração para praticar, mas ele era alguém que buscava o entendimento, a sabedoria. Então nesta noite nós estamos tratando de alguém que teve uma sabedoria para buscar o entendimento para nos trazer esta revelação. Ora, vejamos, todos nós conhecemos a história de Saulo, que encontrou no caminho com o mestre em Damasco. Ora, vejamos que naquele momento ele se converte ao cristianismo, e foi difícil para ele, foi tremendo, foi complicado. Por quê? Porque depois dele ter um encontro com o mestre, ele vai então ali cair em si, ele vai ter as escamas nos seus olhos, vai se converter, vai ser batizado, e ele vai começar a pregar a palavra. Mas ele teve um momento em que, quando ele chegava perto dos discípulos, os discípulos repudiavam. Por quê? Porque ele era um homem que era temente, um homem que era terrível, um homem que era complicado. Porque ele matava, ele apedrejava, ele prendia, ele ia atrás dos cristãos. Mas agora, depois do encontro com o mestre, esse homem que era sábio, doutor da lei, era poliglota, falava em várias línguas, era um homem que aonde ele chegava era uma pessoa de respeito. Agora este homem então começa uma nova caminhada essa agora que é no cristianismo, buscando então agora pregar, falar da verdade, a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que abre uma porta onde não se há porta. Ora, eu quero dizer para você nessa noite que esta verdade é a verdade que o Senhor Jesus deixou para mim e para você. Então nós podemos ver que este homem, cheio então agora de um Espírito Santo, vai querer então falar da verdade, querer então trazer a revelação. Mas os discípulos que o rodeavam então vão repudiar. Por quê? Porque outrora ele era inimigo. Olha para esse irmão que está do seu lado, diga para ele assim: irmão, sabe aquelas pessoas que estão lá fora? Eles até podem dizer que são nossos inimigos, mas são almas. São almas. São almas. Não, você não entendeu, eu vou dizer novamente: são almas. Não importa o que eles estão falando, eles são almas. Não importa o que eles sejam, mas são almas. Para eles também foi revelada uma palavra dita que Jesus também morreu por eles. Sabe o que eu estou dizendo para você? Que aqui, assim como Saulo, que teve essa revelação sobre a vida dele, também aqueles que estão lá fora também são almas, e são ditos também pela própria palavra. Porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que eu estou dizendo para você? Que aqueles lá também têm salvação para eles. Basta que eles creiam e se convertam ao Evangelho, que eu e você convertemos para estarmos aqui nessa noite. Ora, mas vejamos então que este homem foi um grande discípulo e fez muitas viagens missionárias e pregou a palavra de Deus com intrepidez e com sabedoria, por ser um homem temente, culto e muito disciplinado na lei. Buscava fazer o melhor. Este homem vai se tornar o maior escritor da Bíblia. Este homem vai se tornar o maior escritor da Bíblia. E ele levava consigo a assinatura de 14 livros. 14 livros da Bíblia que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Ora, então nós não estamos falando de qualquer um. Nós não estamos falando de simplesmente uma pessoa que se converteu, não. Mas nós estamos falando de um homem que foi grandemente usado por Deus. Ora, para este irmão que está do seu lado, diga para ele assim: você também pode ser usado grandemente por Deus, pois você também é um vaso. Você também é um vaso. Aleluia. Paulo vai escrever 14 livros,
dentre eles Romanos, Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 2, Timóteo, Tito, Filemon e Hebreus. Tem colinha aqui, tá, irmãos? Senão eu não sabia não, não lembraria não. Então ele vai escrever todos esses livros. Então ele tem propriedade naquilo que ele diz, ele tem propriedade na sua palavra, ele sabe o que ele está dizendo. Então aqui no livro de Romanos capítulo 6, ele vai enfatizar algo para os nossos corações, para dizer para nós que o salário do pecado é a morte. Mas o que é o pecado? Porque nós então falamos sempre de pecado, sempre falamos e às vezes até julgamos os nossos irmãos pelo pecado. Mas o que é o pecado? Muitas das vezes nós dizemos pecado é isso, pecado é aquilo outro, mas o pecado é aquilo que te separa de Deus. Mas se você for buscar na teologia, se você for buscar o entendimento, você vai ver que pecado ele vai muito mais além daquilo que você pensa que é. Ora, vejamos então que há várias formas de se pecar, há várias formas de se falar de pecado. Na língua hebraica há uma palavra chamada Lashon Hara. Diga comigo, Lashon Hara. Essa palavra traduzida para a nossa língua de hoje, para o nosso falar, para o nosso linguajar, é nada mais, nada menos que língua má. Esse é o pecado da língua. Lashon Hara, traduzindo do original para o nosso português brasileiro, língua má. Este é um termo judaico para fofoca, calúnia, difamação, ou seja, pecado da língua. Nós podemos ver que muitas das vezes nós entramos nesse eixo. Nós podemos ver que às vezes pessoas falam demais e até dizem coisas que não podem dizer, e falamos às vezes coisas que não deveríamos falar. Ora, você então está praticando um pecado, às vezes inconscientemente, dizendo: ah, pastor, mas foi só uma mentirinha, foi só uma fofoquinha. Mas para Deus não existe quinha e nem grandão, é tudo a mesma coisa. Pecado é pecado e pronto, final. Ora, então nós temos que entender que para a presença, para a grandeza do Senhor, nós temos que vigiar. A palavra vai dizer: vigiai todo o tempo. É 24 horas, é na hora que levanta, é na hora que dorme, é na hora de sair, em todo momento. Por quê? Porque tem pessoas que estão nos vigiando. O Satanás, ele veio de rodear a terra. Por quê? Porque ele estava vigiando aqueles que estavam lá. E o Senhor, ele vai dizer: tens observado o meu servo. A primeira coisa que o Senhor vai falar, ele vai dar um testemunho de Jó. Ele vai dizer servo. Mas será que quando o Satanás rodear a terra e chegar até o Senhor, será que ele vai te chamar de servo e vai dizer: será que tem observado o meu servo fulano de tal? Porque muitas das vezes nós deixamos de ser servos pelo pecado, porque é o pecado que nos separa de Deus. Ora, vejamos então que Lashon Hara está no nosso meio, no nosso cotidiano. Muitas das vezes você vê uma pessoa dizendo: pastor, fulano falou isso, mas não é verdade, é uma inverdade. Então o pecado da língua, a língua má, a língua que fala coisas que não deve, a língua que produz palavras que não deveriam sair da sua boca. Sabe o que eu estou dizendo para você? Nós devemos vigiar com aquilo que nós então produzimos. Por quê? Porque muitas das vezes, às vezes você fala assim: pastor, eu nunca portei um revólver, eu nunca portei uma escopeta, eu nunca portei uma arma de fogo. Mas pela sua língua você pode estar matando alma, pela sua língua você pode estar matando pessoas. E deixa eu dizer para você que uma coisa nesta noite: você foi chamado para quê? Então entenda uma coisa, que o seu pecado, talvez ele pode estar matando outras pessoas. Talvez você disse assim: mas o meu pecado é meu, não tem problema nenhum. Não tem. Mas e o sangue daquelas pessoas que você produz para poder matar elas? Porque às vezes você fala uma mentira e a pessoa deixa de vir na igreja. Às vezes você fala algo que a pessoa também não quer mais saber daquela congregação e acaba desviando da igreja. Às vezes você produz algo e aí a pessoa vai e recebe aquilo e fala assim: nunca mais eu quero ser cristão. Lashon Hara, nunca mais em nossos corações. Mas não é só a língua que produz. Muitas das vezes também nós temos que entender que o pecado ele vem pelo nosso ser.
a nossa mão peca, o nosso pensamento peca e os nossos olhos também pecam. Há um pecado chamado lascívia. Lascívia significa sensualidade, libertinagem, luxúria, ou seja, pecado dos olhos. Aquilo que você olha com os seus olhos e deseja com o seu coração. Muitas das vezes as pessoas dizem assim: olha, o que a palavra diz, fugir da aparência do mal. Mas só que às vezes a pessoa quer ficar olhando. Fugir da aparência do mal significa aquilo que não agrada aos seus olhos, que não vai convir de Deus. Então você tem que parar de olhar. Você não pode continuar olhando. Muitas das vezes nós passamos pela rua, nós que somos homens, somos tentados pelas mulheres. E às vezes a mulher, ela passa com uma roupa muito curta, mas aquele que não vigia, ele vai continuar olhando. A lascívia vai estar dentro do seu coração. E a palavra do Senhor lá em Mateus, no capítulo 5, no verso 28, diz assim: Jesus, ele vai dizer da seguinte forma: eu porém vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, em seu coração já cometeu o ato de adultério com ela. Eu digo mais, que a pessoa que anda... E o problema é que a pessoa que anda de má forma, de uma forma independente, que ela anda mostrando tudo aquilo que não deveria mostrar, então ela está praticando também o ato de lascívia, porque ela está induzindo as pessoas a pecarem olhando para ela. Sabe o que eu estou dizendo para você? Essa pessoa vai ser culpada por este erro, essa pessoa vai ser culpada pelo erro da próxima pessoa. Sabe por quê? Porque ela peca para ela e induz o próximo a pecar. Sabe o que eu estou dizendo para você? Cuidado com as roupas que você veste, cuidado da forma com que você anda, cuidado daquilo que você proporciona para as outras pessoas, porque você está aqui para ser testemunha. Você não está aqui para poder ser aqui qualquer pessoa que as pessoas vão olhar para você como um objeto de desejo. Não, mas você está aqui para ser um vaso usado, respeitado na presença, na grandeza do Eterno. Por isso nesta noite eu quero dizer para você: não deixa o inimigo tomar conta do seu ser, não deixa o inimigo tomar conta da sua vida, porque o pecado ele entra, mas para sair, como que vai ser? Há outro pecado chamado hedonismo. Hedonismo é o substantivo masculino que significa busca excessiva de prazer. Busca excessiva de prazer. Pastor, mas como que é isso? Esse termo é do grego, é formado da palavra edron, prazer, desejo, junto ao sufixo ismo, que significa doutrina. Nesse sentido, é uma doutrina filosófica moral que invoca a busca do prazer em consequência de qualidade de vida do ser humano, ou seja, a pessoa coloca o prazer acima de tudo, pois ela é guiada pelo prazer e não se importa com o que está à sua volta, mas para ela o prazer está acima de tudo. Há quem diga que tem pessoas que têm isso em sua vida, tem pessoas que tomam isso como se fosse uma religião. O prazer para elas é tudo, elas não se importam com outras coisas. Se elas vão fazer uma coisa e for prazeroso, então tá bom, mas o problema é que aquele prazer elas colocam acima de Deus, colocam acima da vontade de Deus, não importam com aquilo que Deus fez, com aquilo que Deus quer. Ora, vejamos então que esquecem de Deus e colocam seus prazeres carnais na flora. Ou seja, porque quando nós falamos de prazer aqui, nós não estamos falando de prazer de estar na presença de Deus, nós não estamos falando de um prazer de estar louvando ao Senhor, mas nós estamos falando de prazer carnal, porque a palavra vai nos ensinar e vai nos mostrar que agora a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas é contra as potestades, não é verdade? Então aqui nós vamos ver que o que? Nós temos que entender que nós somos pessoas que vivemos em dois mundos. Nós vivemos no mundo material, mas nós também vivemos no mundo espiritual. Ora, vejamos então, se nós vamos falar de prazer, nós vamos então falar de carne. E quanto mais prazer a carne tem,
menos prazer o espírito tem. Ora, vejamos então que eu estou dizendo para você: quanto mais você vai para o lado prazer carnal, menos você está na presença de Deus, mais você vai se afastando do Senhor. E qual é o lugar que o Senhor te colocou? Qual é o lugar que o Senhor te chamou? Sabe o que eu estou dizendo para você nessa noite? Cuidado com os prazeres da carne, porque os prazeres da carne são até bons, mas é bom para alimentar a carne. Mas e o espírito, como é que vai ficar? E o espírito, como é que está? Nós devemos então entender uma coisa, que nós temos que pausar as coisas. Não devemos querer tudo demais, não devemos ser tudo demais, porque se você quer muito prazer na sua carne, você esquece do espírito. Mas se você quer muito prazer no espírito, você se esquece da sua carne. E o seu espírito, ele necessita da carne, assim como a carne necessita do espírito. Então você tem que entender que você tem que pausar as coisas para não ultrapassar o seu limite. Olha para esse irmão lindo que está do seu lado, diga para ele assim: cuidado para não ultrapassar o seu limite. Agora eu quero falar de um termo que todo mundo vai gostar. Um termo meio contemporâneo, que quando nós o produzimos, as pessoas vão falar assim: ah, mas isso aí, pastor. Aí você vai falar assim: não, mas esse daí é concorrente da Jequiti. Esse aí é concorrente da Boticário. Mas isso é um termo chamado Avon, que não é cosméticos. Esse termo, ele é um substantivo masculino. Esse termo é a iniquidade. O termo hebraico Avon deriva-se da raiz avá, que provém da ideia do torcido ou pervertido, torcido ou pervertido. Na Bíblia podemos ver essa prática aí acontecendo no livro de Gênesis, no capítulo 19, para ser mais exato. Ora, o que quer dizer este termo Avon? Avon quer dizer torcido, algo que você pega e torce. O que eu estou dizendo para você é que esse termo é um termo que as pessoas não conhecem, mas praticam. Isso está no nosso meio, no nosso cotidiano, e até nos dias de hoje ainda prevalece. Ora, vejamos então que no livro de Gênesis capítulo 19, nós vamos ver que Ló ele vai receber uma visita dos anjos. Quando ele recebe esta visita dos anjos, então ele, conhecendo o coração das pessoas, ele conhecendo o coração dos homens que se encontravam naquele lugar, o que Ló vai fazer? Ló vai então imediatamente chamar aqueles homens para dentro da sua casa. Ele vai entender que são homens de Deus, ele vai entender que são homens valorosos. Então ele vai chamar eles. Não, eles estão querendo dizer: não, nós vamos ficar aqui. Mas eles vão dizer: não, venham para a minha casa. Ele vai insistir com eles. Por quê? Porque ele conhecia as pessoas que estavam ao redor. Essas pessoas então vão ver que Ló chama aqueles homens para dentro da sua casa, e Ló ele recebe eles como convidados. E como convidados, todo judeu ele tinha maneira de tratar e dar o melhor para o seu convidado. E ele vê que aqueles homens são homens de Deus, então ele vai dar o melhor para eles. Porém lá fora há uma comitiva, há algum acontecimento que acontece, que quando está lá fora, os homens então começam a se alvoroçar. Então vão até a porta de Ló. Chegando à porta de Ló, ele vai dizer: Ló, aonde estão os homens que entraram em sua casa? Traga-os para fora para que nós os conheçamos. Quando eles dizem dessa forma, eles estão dizendo assim: olha, eu não quero simplesmente falar com ele: prazer, tudo bem, olha, meu nome é fulano, o seu é Joaquim, beleza, olha que legal, depois vamos bater uma bolinha no domingo. Não, eles não querem isso, porque aqui esses homens são os homens torcidos, os homens que distorceram a realidade, os homens que torceram a vontade de Deus, aquilo que é ensinamento do Senhor. O Senhor ele deixou na terra o homem e a mulher, o macho e a fêmea. Para quê? Para procriar. O Senhor disse para o homem: então cuide daquilo que é seu. E o Senhor está dizendo para mim e para você: seja você aquilo que eu criei que você seja. Mas só que aqui nós podemos ver e entender que nessa época os homens eles já não queriam mais aquilo que Deus tinha colocado para eles. Eles já não queriam mais fazer aquilo que era a vontade de Deus. Ora, observando então que Ló ele vai sair para fora e vai dizer da seguinte forma: olha, são meus convidados. E um judeu ele honra o seu convidado. São meus convidados.
não façam nada com eles. Mas eu tenho 2 filhas, eu vou trazer elas para fora e vocês façam com elas o que vocês quiserem. Porque o termo conhecer aqui não quer dizer simplesmente conhecer para poder dizer, olha que legal, conheci uma pessoa, não. Mas o termo conhecer aqui é mais aprofundado. Porque o termo conhecer, pelo original, pela palavra, vai dizer que eles queriam praticar atos sexuais com aqueles homens. Quem nunca leu a história de Ana? Que Ana, ela chega em sua casa e aquela noite ela vai conhecer o seu esposo, né? E no outro dia ela vai estar grávida, porque ela conheceu. Mas ela não já conhecia, não era esposo dela. Isso é para você entender o que é conhecer. Conhecer aqui, o termo bíblico quer dizer teu ato, homem e mulher. Mas aqui nessa cidade os homens já não queriam mais essa prática. Aqui nessa cidade os homens já não queriam mais fazer dessa forma, que era mandamento de Deus. Por quê? Porque o pecado já estava arraigado naquele lugar. O pecado já estava ali, deixado aquela cidade cega. É tanto que eles não sabiam mais quem era homem de Deus, quem não era. Eles apenas queriam conhecer aqueles homens, eles queriam ter atos sexuais com aqueles homens. Eles vão dizer, olha, se você não trouxer, nós vamos entrar lá. Ei, sabe o que eu estou dizendo para você? Que naquele momento eles rejeitaram as filhas de Ló, porque eles estavam totalmente torcidos. A sua mentalidade estava totalmente torcida. E assim nos dias de hoje que o diabo faz com as pessoas. Pastor, mas como que é isso? Simples. Antigamente você olhava para as pessoas e falava assim, olha, vai haver... Ei, Jesus. Vai haver um casamento. O casamento vai haver, pastor? Vai ter uma festa, vai ter isso, vai ter aquilo. Mas quem vai casar? É fulano e fulano. Espera aí. Esse casamento não é entre homem e mulher? Mas hoje o diabo torceu as coisas, que agora os homens agora já não querem mais aquilo que Deus deixou, porque o pecado entrou no mundo e alastrou pelas pessoas, e as pessoas, muitos agora já estão achando que é normal. Muitas pessoas estão vendo a palavra, o que a palavra está escrito, o que a palavra está dizendo, e acham que está certo. Muitas pessoas olham e falam assim, não, mas isso aí não é, isso aí é, não, ei. Qual que é o ensinamento que o Senhor deixou para você? Porque o problema todo do cristão é esse, que ele quer ver e entender o que os outros estão falando, mas esquece da palavra, que a palavra é nosso ensinamento, que a palavra é aquilo que o Senhor deixou para nós, então andamos em santidade. Sabe o que eu estou dizendo para você? Ei, cuidado com os seus pensamentos, com aquilo que você vê na mídia. Cuidado com os seus pensamentos daquilo que você vê das outras pessoas dizendo, porque o que as outras pessoas dizem e mostram para você, talvez não é bom para você. E aqui então esses homens estão dizendo dessa forma, porque o pecado já estava ali fedendo as narinas do Senhor. O Senhor então acabou com aquela cidade. Por quê? Porque o pecado já tinha destruído aquele lugar. E nessa noite eu quero dizer para você que eu falei de alguns termos aqui sobre pecado. Eu quero falar aqui agora o último, porque o horário já vai embora. Mas esse último agora eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Esse último termo que eu quero dizer agora sobre pecado chama-se baixar, rebelar-se ou revoltar-se. O pecado no sentido mais profundo da palavra e representado pelo verbo baixar. O substantivo baixar, o verbo significa rebelar-se ou revoltar-se. Sabemos que rebelar-se, rebelião, é o pecado que veio não da terra. É um pecado que é celestial. Este termo ele foi então descrito pelos anjos. Quando Satanás, quando Lúcifer coloca em seu coração aquilo que não podia e rebela-se então contra Deus, o pecado agora então começa no reino celestial. Sabemos que o pecado originou-se no mundo celestial, onde essa prática foi executada por Lúcifer quando rebelou-se contra Deus. E no dia de hoje podemos ver em várias situações essa mesma prática. Pessoas que se rebelam com tudo.
pessoas que se rebelam com a autoridade, pessoas que se rebelam com seus patrões, pessoas que se rebelam com seus líderes, pessoas que se rebelam com seu pastor, filhos que rebelam-se contra os seus pais. Mas pastor, rebelião é rebelião, ponto final. Tudo é constituído por Deus. Deus constituiu as autoridades, Deus constituiu a lei, Deus abençoou tudo isso que eu estou dizendo para você. E hoje nós temos que entender que quando nós rebelamos contra isso, a palavra, ela nos mostra que nós estamos pecando contra o Senhor. Então sabe o que eu estou dizendo para você? Cuidado com aquilo que você faz, cuidado com aquilo que você pensa fazer. E nos dias de hoje podemos ver que várias situações, pessoas imitando essa prática, quando se rebelam contra seus líderes, contra seu pastor, contra os professores, etc. Essa infelizmente é uma prática onde podemos ver várias vezes nas nossas vidas, onde rebelar-se já virou costume. Quantas vezes você já viu uma pessoa que sempre está se rebelando contra algo? Você vai dizer assim: olha, mas esse fulano é assim mesmo, já acostumou de rebelar. Tudo para ela tem que rebelar, nada está bom. Ora, vejamos então que agora a prática do pecado já é notória na vida dessa pessoa. E aonde está o Espírito Santo de Deus? Aonde se encontra a presença de Deus na vida dessa pessoa? Porque uma pessoa que pratica o mal, pratica o pecado com tanta ênfase, com tanta alegria, às vezes rebela-se com coisas e ainda pode pronunciar dizendo: eu fiz e pronto, final, acabou. Eu sou assim, como dizem por aí, né? Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Aí eu digo para você, não conheceu a Cristo, porque se tivesse conhecido a Cristo, tinha mudança, tinha transformação, não era a mesma pessoa. Jesus já tinha entrado no seu coração e o seu coração seria outro. Mas o que nós vemos então? Pessoas que se rebelam com tudo, não pode dizer nada, que é o famoso do contra. Tudo que se faz, tudo que se fala, ele é contra, não quer saber. Tudo que se diz, que se pronuncia, que se tenta, se coloca em pauta para poder ser realizado, essa pessoa não conta, não quer saber. Rebelde, rebelião. E o pior de tudo é que ele não rebela sozinho, não. Ainda quer chamar alguns para poder rebelar com ele. Cuidado, vigia. Porque a rebelião não é de Deus. Em resumo, o pecado está presente nas nossas vidas, mas como estamos lidando com isso? Pois a Bíblia em Apocalipse 22, capítulo 11, diz que o injusto seja injusto ainda, e que o sujo seja sujo ainda, e que o justo seja justificado ainda, e que o santo seja santificado ainda. E o título dessa mensagem que eu quero dizer para você nesta hora é: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o título dessa mensagem é sobre conhecer a verdade que liberta. Será que depois desta pequena mensagem nós vamos continuar a pecar? Ou a fazer do pecado nosso cotidiano, adotando para os dias de nossas vidas? Ou vamos fazer como diz o fim do versículo de Apocalipse 22, verso 11: vamos nos santificar a cada dia mais, pois sem santificação ninguém verá a Deus. Que esta mensagem seja para você um pilar para se erguer em busca da sua libertação, conhecendo a verdade e praticando, onde a graça de Deus seja notória em sua vida. Que essa palavra ela entre em seu coração e você entenda uma coisa: que você pode hoje glorificar ao Senhor porque você ainda respira. Se você ainda respira, há a condição então de você buscar o perdão. Se você respira, há a condição então de você buscar para si a presença de Deus na sua vida. Ora, vejamos que Isaías ele entra dentro do templo e vai dizer: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Naquele momento então o anjo vai pegar uma tenaz no altar e vai tocar os seus lábios e vai dizer: eis que isso tocou
tocou nos seus lábios e a tua iniquidade fora retirada e os teus pecados foram perdoados. Sabe o que eu estou dizendo para você? O mesmo Deus que abençoou Isaías abençoa nos dias de hoje. O mesmo Deus que agiu no dia de outrora ainda age nos dias de hoje. Então basta você pedir perdão pelos seus pecados, basta você pedir perdão por aquilo que você cometeu. Mas pastor, será que todo mundo é pecador? Diz a palavra que o Senhor olhou para a terra e não viu um justo sequer, quem dirá pecador. Então eu quero convidar você a se colocar de pé nesta noite. Eu quero te convidar esta noite a confessar os seus pecados. Eu quero te convidar nessa noite a você falar com o Senhor: Senhor, perdoa porque eu pequei. Perdoa, Pai, porque eu sou falho. Perdoa, Pai, porque eu peco, Senhor, todo instante, mas eu peço que o Senhor me ensina. Perdoa, Deus, pela minha ira, pela minha indulgência, por aquilo que eu faço que não é do Senhor. Fala com Deus aí agora. Senhor Deus e Pai, Deus de poder, graça e glória, Pai, nós nesta noite, ó Pai, trazemos essa mensagem aos nossos corações, que nos, ó Pai, exorta sobre o pecado, ó Pai, que entra, meu Deus, pela porta da frente e não quer sair mais. Nos fala, meu Deus, sobre o pecado, meu Deus, que muitas das vezes, ó Pai, nós deixamos entrar em nossos corações e não quer sair mais. Mas nessa noite, ó Pai, nós rejeitamos, ó Deus, este pecado e pedimos a Ti, ó Pai, venha, meu Deus, perdoar, ó Pai, as nossas falhas, as nossas iniquidades, Senhor, porque somos seres humanos, ó Pai, como seres humanos somos pecadores, mas estamos aqui, ó Pai, para, como diz a Tua palavra, meu Deus, para ser, ó Pai, justificados pela Tua palavra, para sermos justificados, ó Pai, pela Tua mensagem, pela tua que o Senhor deixou para nós. Então, meu Deus, que o Senhor possa operar, que o Senhor possa agir. Meu Deus, nós estamos aqui dizendo: Senhor, perdoa, Pai, porque somos falhos. Perdoa-nos, Senhor, porque somos pobres pecadores. Se não fosse a Tua misericórdia, Pai, nós não estaríamos de pé hoje. Se não fosse a Tua grandeza, Pai, nós não estaríamos aqui hoje. Então, meu Deus, nós pedimos ao Senhor, ó Pai, então derrama essa graça sobre nós, que o perdão, ó Pai, possa vir em nossos corações e nos libertar de tudo aquilo que não provém do Senhor. Que a verdade, meu Deus, bata em nossos corações, que nós venhamos ser vigilantes, ó Deus, a cada minuto, a cada instante, ó Pai, aonde nós estivermos, ó Deus, aonde caminharmos, Senhor, que nós possamos, ó Deus, então entender, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Pois então pedimos ao Senhor, mais uma vez, perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Pedimos a Ti, ó Pai, perdão, em nome de Jesus. A igreja que glorifica o nome do Senhor. Nessa noite eu agradeço a oportunidade e peço para cada um: abra os seus olhos. Nós somos pecadores, mas devemos sempre estar nos desviando do pecado. Amém, pastor?